Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje, sábado 7 de fevereiro de 2026, data da gravação desse vídeo aqui. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, compartilhe, comente, tá? Assim a gente vai crescendo junto e vamos em frente. Beleza? Bom, primeiramente, após umas férias aí merecidas, né? Para quem está nos meus grupos, né? São 4 grupos no WhatsApp e mais um grupo no Telegram. E também, claro, que todos os dias a gente fala com pessoas no privado, né? Então, tirei aí 2 semanas de férias, merecido, fazia quase 8 anos, entre 7 e 8 anos que eu não tirava umas férias. E por coincidência, parece que é uma zica, vamos dizer, bem nos dias que eu estava de férias, em viagem, semana passada, o Shaw resolve fazer o que ele nunca tinha feito. Exatamente. Então ele vinha subindo, a gente vinha acompanhando o mercado. Vou detalhar bem certinho aqui todos os episódios, né? Conforme eu vou lembrando aqui. E é importante você que iniciou a assistir esse vídeo, fique comigo até o final do vídeo. Vou mostrar aqui bastante informações, certo? Informações relevantes sobre o mercado financeiro, sobre especificamente o ativo Shaw, que foi o que nos proporcionou lucros exorbitantes e também fez com que algumas contas não suportassem a volatilidade e a alavancagem do mercado. Então, eu costumo dizer o seguinte: só aprende quem estuda, quem presta atenção em cada detalhe e quem começa a assistir um vídeo e vai até o final. Por quê? Porque hoje tu gravar um vídeo aí de 5 minutos, 10 minutos, a partir de 5 minutos as pessoas já começam a não ter mais paciência para assistir o vídeo. E aqui eu separei bastante conteúdo, tá? Vou explicar para você que quer realmente aprender, saber mais e, importante, o mercado mudou. E ele mudou e as pancadas estão sendo mais fortes e algo que nunca tinha acontecido. Com isso, o que faz nós, traders, nós que desenvolvemos robôs, estratégias, faz com que a gente também tome mais cautela. Então vamos lá. Ficou claro para você? Até porque aqui o último vídeo que eu gravei faz 3 semanas atrás, ó, tá? Então tirei 15 dias de férias. Mesmo assim, levei meu notebook para monitorar as VPS na quarta-feira da semana retrasada, no caso, né? Não da semana agora que passou, né? Então vamos lá, vamos olhar aqui no mapa bem certinho, ó. Na quarta-feira aqui, ó, deixa eu ver, quarta-feira dia 28, exatamente, na quarta-feira dia 28, eu olhei todas as contas dos clientes, todas as VPS, estava tudo tranquilo. Tinha uma conta que tinha atingido, se não me engano, acho que era 28 ou 32% de drawdown. Uma delas, o que eu fiz nessa uma delas? Diminuí lotes, né? E acho que tinha 3 ou 4 robôs, se eu não me engano, talvez eu desativei um dos robôs, alguma coisa assim. E foi uma das contas que salvou porque tinha atingido, acho que era 32% de drawdown. Então, no dia 28, quarta-feira, eu em viagem com o meu notebook, acessei as contas, estava tudo tranquilo, certo? Porém, de quarta para amanhecer quinta, o cenário já mudou, já começou a dar uma pancada de queda na quinta-feira e principalmente na sexta-feira, que aí liquidou algumas contas. E você consegue ver isso no gráfico que eu vou mostrar aqui e bastante outras informações. Beleza? Então ficou claro até aqui? Então tem coisas na vida que saem do nosso controle, tá? Madrugada, todo mundo está dormindo, às vezes tu tá numa situação ali que tu não consegue tomar uma ação, né? Por exemplo, desativar os robôs ou fazer aporte na conta, mas nós temos que entender um cenário, por isso que eu demorei essa semana toda agora para trazer um vídeo para o canal, porque eu gosto de coletar informações e entender bem por quê. Todas as estratégias, todos os robôs vinha rodando tranquilo, vinha rodando de boa e é fato, as pessoas podem comentar. Há mais de um ano a gente vinha tendo resultados excepcionais, cada vez melhorando os robôs, as estratégias, né? O pessoal subindo as contas também. Tanto que no mês de dezembro teve clientes aí que tirou 20, 21% de lucro e o drawdown baixo, isso é fato. No mês de janeiro vinha vindo uma constância muito boa também, até
até chegar no final de janeiro agora. E lembrando, as pessoas, quem adquiriu o robô há um mês atrás acha que o PTnon é novo. Não, no mercado. Não. A gente está há 1 ano e meio mostrando resultados consistentes. Mas eu estou há 5 anos, quase 6 anos já trabalhando focado em robôs, estratégias. Então a gente vem cada vez melhorando, buscando ajustes e, importante, para quem ainda não sabe o que o Shao fez lá em outubro. Vamos lá, vamos no TradingView aqui. Ó, se você voltar lá em outubro, acho que é aqui, ó, quer ver? Outubro, exatamente, ó, 21 e 22 de outubro. Ó, é importante você entender isso também. Ó. Veja que é bastante informação, mas é como eu sempre falo, só aprende e avança quem presta atenção nos detalhes e estuda. Ó, no mês de outubro ali, ó, especificamente em um dia, que foi dia 20, 21, o Shao caiu 7%, essa vela aqui, ó. Isso, preste atenção, nesse episódio que aconteceu em outubro do ano passado, o Shao caiu 7% em um único dia. Isso está na internet, pode procurar no tio Google. Isso não tinha acontecido há 12 anos para trás. Se tu voltar 12 anos para trás, de outubro do ano passado, o Shao não tinha feito um pico de queda de 7% em um único dia. O que aconteceu com as nossas contas de clientes, robôs da PTnon X-Trade, estratégias? Todas suportaram, não teve problema em nenhuma conta. Teve algum que teve um drawdown acima de 20, 25, acho que 30%, mas todas suportaram o episódio que aconteceu em outubro. De lá para cá, a gente fica mais confiante, né? Pô, cara, se fazia 12 anos que o Shao não tinha feito o que fez em outubro passado. Então, quer dizer que a gente está num caminho. Você concorda comigo? Eu acho que sim, né? A gente tem que ser sempre transparente e realista com os fatos. Você concorda comigo que se 12 anos para trás não tinha feito, nossas estratégias robôs suportaram outubro que passou? Pô, estamos no caminho certo. Aí vai de cada um, por isso que cada vez mais eu trabalhei no ano que passou focado em, ó, tá aqui o robô, você compra a licença do robô, você coloca na tua conta, você administra ela, você faz como você quiser. Por quê? Porque aí a gente tira a responsabilidade também de, quantos lotes, eu vou ser conservador, a pessoa vai ser moderado ou agressivo. Então a gente dá a orientação. E o que passou em outubro, a gente ficou mais confiante, isso é fato, todo mundo ficou mais confiante. Você que está assistindo, você que é cliente, você que teve lucro ou que teve prejuízo, eu acho que é justo a gente admitir. Todo mundo ficou mais confiante. Muitos no meu privado, PTnon, parabéns, está dando as estratégias, olha o que o Shao fez e suportou. Então a gente fica, tanto que, passado isso em outubro, alguns, PTnon, eu estava usando 003 lote e vou subir para 004, então, porque suportou, cara, fica à vontade, o dinheiro é seu, a conta é sua, da mesma forma as contas que eu administro, né, nas VPS, com parceria de clientes, mesma forma, é o cliente que decide, não pode subir um pouquinho lá o lote. Beleza, todo mundo sabe que tem risco para ganhar mais ou risco para perder. Então, esse episódio em outubro deixou as pessoas mais confiantes, inclusive eu também, certo? E porque fazia 12 anos que não tinha acontecido. Ok? Ficou claro, entendido? Porque tem pessoas que chegaram há um mês atrás, não sabem desse episódio de outubro que passou, ou não prestaram atenção, ou não estudaram, ou não viram, ou nem estavam ainda no mercado, porque todas as semanas vem chegando pessoas novas aí, adquirindo um robô, uma estratégia. Então é um processo. Por exemplo, há um tempo atrás, até a gente falava, dá para iniciar com um robô com $100, $200. Há um tempo atrás nós falava isso. Hoje é impossível praticamente você operar o Shao. Não é que é praticamente. Hoje eu digo que é impossível você operar o Shao com apenas $100 mesmo numa conta Cent. Não vai suportar. Hoje tem que ser de $300 para cima, 400. Já estou orientando clientes a usar $500 em uma conta Cent para operar o Shao. Por quê? Porque agora o que aconteceu dias atrás, nas últimas 2 semanas aí, bem as semanas que eu estava de férias. Vamos ver então. Ficou claro o que aconteceu lá atrás? Espero que sim. Agora, do dia 5 de janeiro, ele começou uma escalada
né, que ele vai subindo, a gente costuma dizer, e é fato, os ativos, seja qual for, tanto o Bitcoin quanto, que eu me criei no Bitcoin, né, tanto o Bitcoin quanto, nesse caso, ativos que é o SHA, ou bolsa de valor, ou uma ação, ele sobe de elevador, perdão, ao contrário, ele sobe de escada, tá? Cadê? Eu queria um... enfim, não achei aqui o que eu queria desenhar. Ele sobe devagarinho, sobe um dia, baixa um pouquinho, sobe mais um pouco, baixa um pouquinho, sobe mais um pouco. Aqui subiu, foi indo, mas ele sobe de escada, tá? Mas ele tem um efeito que quando cai, meu amigo, isso é comprovado e aí está o perigo também. E quando ele cai do elevador. Então, os ativos no mercado financeiro, ele sobe de escada. Levou aqui dias para subir o SHA. 1, 2, 3, 4, 5, mais de 15 dias para subir, uma subida de quase 30%, 28,91 aqui dessa última pegada aqui de força de alta. Ó. Então levou um pouco mais de 2 semanas para atingir um topo histórico, aonde subiu praticamente 29%, algo jamais visto também num curto prazo de tempo. Vou te explicar também o porquê disso, alguns fatores, né? Para quem não acompanha a geopolítica, para quem ainda não acompanha as corretoras de cripto que começaram a negociar contratos futuros do SHA e da prata, já vou te explicar e vou falar aqui sobre a Binance um pouquinho. Só que em 2 dias ele derreteu todos os 28%, 29% que tinha subido em mais de 2 semanas. Então ele sobe a escada e cai do elevador. Então foi uma volatilidade surreal, jamais visto, tá? Isso aqui eu nunca tinha visto acontecer uma volatilidade tão forte. Paralelamente a esse evento, esse efeito de subir bastante e cair em 2 dias, aconteceu que as corretoras, o sistema financeiro, o mercado financeiro fez também ajustes nas alavancagens. Então nós fomos pego de surpresas. Eu vou ler um pouquinho do texto aqui, extraído da internet, tá? E levantei bastante informações essa semana. Essa notícia se refere a um evento recente, significativo no mercado financeiro, final de janeiro, início de fevereiro. Então agora foi na reta final do janeiro, que eu vou ler um pouquinho mais, algumas partes, alguns pontos aqui, para você entender um pouco mais. E claro que esse texto na íntegra vou deixar postado abaixo do vídeo. Então primeiro nós temos que entender o seguinte, ó, postei nos grupos ontem, importante, ler para entender que não foi os robôs, né, as estratégias culpados, e sim as novas regras do mercado que nos pegou de surpresa. Então, uns vão já, Peter, não está tirando teu da reta. Não. O que acontece? O que a capa do vídeo diz? O que a capa do vídeo diz? Alavancagem alterada. As corretoras mudaram, o sistema financeiro mudou, o SHA está bem mais alavancado, está mais... algo que nunca esteve. Então, está uma alavancagem maior, vou te explicar mais na íntegra no decorrer do vídeo. Mudou isso meio que da noite para o dia. Foi muito rápido essas pancadas, isso é fato, ninguém pode dizer que não. Altos lucros em algumas contas, teve uma conta de um cliente que deu 41% de lucro em 2, 3 dias, que quando fez o fechamento daquele ciclo operacional dos robôs. Tá? O cliente daí pode até confirmar isso. Acredito que ele vai assistir esse vídeo. A conta dele tinha $3.100 e foi para 5.500 e pouco, quase dobrou a conta. Esse é outro. Estou falando um teve 41% de lucro e esse que eu estou falando agora também quase dobrou a conta. De 3.100 foi para 5.500 e uns quebrado, dólar, tá? 5 mil. Então, altos lucros. Outros também tiveram 14%, 15% e algumas contas prejuízo. As que tiveram prejuízo vinham vindo numa constância muito boa de lucro, né, de 10%, 8%, 5%, 15%. É variável. Por que é variável? Porque cada um usa um capital, cada um usa um lote, cada um usa um robô, outro usa 2 robôs. Tem clientes que usavam 3, 4 robôs na mesma conta, coisa que hoje, preste atenção, hoje, dia 7 de fevereiro, após o que o SHA fez, nós temos que mudar as estratégias. Tá? Por quê? Porque talvez um dia o SHA volte a fazer isso lá no futuro de novo. Então nós temos que, a partir de hoje, a partir desse histórico que a gente passou,
dias atrás, a gente precisa mudar as estratégias. Sim. E com isso, eu desenvolvi essa semana, terminei no dia de quinta-feira, um robô de stop loss que eu vou explicar melhor no decorrer do vídeo. Também vou fazer um vídeo só específico sobre isso, tá? Então, são bastante detalhes que a gente precisa diminuir lotes, precisa aumentar distanciamento, precisa mexer no take profit e também incrementar um robô de stop loss. Inclusive, eu costumo dizer que às vezes há males que vêm para bem. Inclusive, 2 ou 3 clientes, 2 eu tenho certeza, acho que até o terceiro cliente diz: pá, Petenão, ainda bem que deu agora essas loucuras no mercado, porque eu estava prestes a dobrar o capital da conta. Então, o cara que tinha 5 mil dólares ia botar para 10, o cara que tinha 15 mil dólares, cara, eu ia subir para 30k de dólar, entendeu? E também ouvi palavras de um cliente, ele disse: bah, Márcio, por que eu não desativei os robôs da minha conta, na conta dele no caso, já tinha feito 15% no mês de janeiro. Realmente, aí entra a ganância, né? Então, existe duas situações, ganância e ambição. Ah, eu sou ambicioso, ambição é saudável, mas ganância não. Eu já perdi bastante dinheiro por ser ganancioso. E muitas pessoas também, por exemplo, caso, não é só um caso, tá? São vários casos. O cara já fez 10% ao mês, que é mais. Podia desativar o robô. Ah, o cara já fez 15%, podia desativar, deixa passar essa fúria do mercado que estava subindo muito. E na subida, como ele sobe mais devagar, foi suportando tranquilamente as estratégias, né? Mas quando veio essa pancada na quinta-feira e na sexta-feira, por que na sexta-feira? Porque na sexta-feira teve a troca do presidente do Fed dos Estados Unidos, tá? Aqui, ó, presidência para a presidência do Fed dos Estados Unidos. Esse evento político gerou um choque de expectativas sobre as taxas de juros, levando a um movimento brusco de venda, um dumping em commodities. O ouro é uma commodity que estavam muito valorizadas. O ouro era topo histórico atrás de topo histórico, e como a prata também, e outros ativos, evidente, né? Algumas ações da bolsa, o próprio Bitcoin, etc, etc, etc. Aí vai uma conversa aqui para 2 dias, tá? O próprio Bitcoin, todo mundo está acompanhando e que derreteu o valor dele também, né? Então ele só vem caindo, que a gente não está operando Bitcoin com os robôs no momento, mas ficou um efeito cascata, vamos dizer. E no nosso caso aqui, o Shao entregou muito lucro para umas contas e também acabou dando um prejuízo para outras contas. Essa é a verdade. Petenon, tu sabe me dizer mais ou menos como é que foi a proporção, o que eu tenho aqui de clientes que eu gerencio e falei no privado, mais ou menos uma proporção de 60% tiveram prejuízo, né? E 40% das contas sobreviveram. Quem sobreviveu? Quem estava com menos lote, quem estava com um pouco menos robôs também instalado nas contas, né? E quem estava diversificando ativos. É muito importante. E eu falo sempre, pessoal, diversifique os robôs, diversifique as estratégias em outros ativos. Exemplo, tem um cliente que eu acredito que ele vai assistir o vídeo. Ele tem 7, 8 contas. Então, 2 contas não suportou, as outras 6 suportaram. 5 ou 6 contas suportaram. Por quê? Porque ele opera euro, opera CAD, enfim, opera vários ativos que eu estruturei as contas dele. Então, ele não fica só no Shao. Em contrapartida, é fato verídico que teve clientes, e tem, né, que só operava o Shao. Tá? Então, eu vou falar, o Shao todo mundo sabe que é maravilha para entregar lucro ou para tomar lucro. Então, isso não é novidade para ninguém. Então, é muito importante a pessoa refletir, analisar e dizer, não, eu não vou botar todo o valor só no Shao. Se eu tenho 10, eu vou botar 2 no Shao e os outros 8 eu vou diversificar em outros ativos, outros robôs, outras contas. Dentro da corretora RoboForex que a gente utiliza, você pode abrir quantas contas internas operacionais você quiser. Então, você abre lá 5, 6, 7, 8 contas e vai pulverizando o capital. Não tem como tu quebrar tudo ao mesmo tempo. Não tem, é praticamente impossível. Entendeu? Então, isso é muito importante. Eu sempre falava para as pessoas, cara, diversifique. Não, mas daí tem que... Olha o que eu ouvi. Ah, mas daí tem que abrir mais uma conta. Ah, mas é mais um MetaTrader. Ah, mas daí eu tenho que mudar minha VPS. Beleza. Tem que sim. Dá mais trabalho, mas protege mais o capital.
Tenho certeza que após essa pancada no mercado, as pessoas vão pensar diferente. Então, o meu objetivo sempre foi orientar, né? Então, nós temos que entender, resumindo, o que o Shaw fez, se você voltar... Eu nasci em 1978. Se tu botar aqui mês, tá? Vamos lá. Eu nasci em 78. Olha, eu olhei o gráfico até lá em 1973. Aqui atrás, ó, no ano de 80, teve uns picos maior no Shaw, ó. Ó, mas eu era criança, ele tá usando fralda, provavelmente. Entendeu? Então aqui depois foi subindo, corrigiu, subiu, corrigiu, mas aqui se você olhar o histórico, ele nunca tinha feito isso, pelo menos nos últimos 50 anos aproximado, tá? Essa subida louca, que nem ele fez nos últimos meses, subiu, e até aqui as estratégias na alta estavam suportando. Tanto que o robô Nitro Scalper, eu criei ele só para trabalhar comprado, mas teve clientes também, vamos trabalhar vendido, beleza, pode usar sim. Aí eu também tive prejuízo agora, né? Tive um bom lucro, né, no ano passado, mas também tive prejuízo agora, nessa pancada do Shaw, e em 2 dias ele devolveu tudo. Tanto que, deixa eu dar uma limpada aqui no gráfico, só um pouquinho, aguenta firme aí, ó. Só um pouquinho, é importante, diário. Nós vamos para a reta final do vídeo, fique tranquilo, tá? Ó, tanto que jamais visto em um dia que o Shaw, na quinta-feira da semana passada, o Shaw caiu 9%, e na sexta-feira passada, foi o dia lá do Fed, da troca do presidente dos Estados Unidos, ele caiu mais de 13%. Tá aqui, ó. 14%. 14%. Em outubro tinha caído 7%. Veja bem, suportou todas as estratégias. Agora, sexta-feira passada, retrasada, perdão, a passada seria ontem, caiu mais de 14%. Quebrou meio mundo, isso é verídico. Quebrou meio mundo, quebrou big traders também, não quebrou só nós, peixe pequeno, quebrou gente grande. Tá? Então jamais tinha acontecido isso. Muito rápido, não dá nem tempo da pessoa tomar uma ação. Junto a isso veio a alteração, tá, no sistema financeiro, que ficou mais agressivo. Então o ouro está mais agressivo, a alavancagem está diferente. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o que é importante se entender? Deixa eu pegar essa imagem aqui. Ó, tem que aumentar um 0. Por exemplo, parece que houve um aumento na alavancagem das corretoras. Tá? O sistema financeiro, nas bolsas de valores, teve uma... exemplo, distância, antes uma distância de 100 pips, está abrindo ordens a cada 10 pips. Então, seria 10 vezes mais. E isso é fato, por quê? Porque eu percebi essa semana, clientes também me chamaram no privado e disseram, não, mas está dando mais lucro agora. É porque está abrindo ordem mais perto, né, pela estratégia que nós vínhamos usando. Então, consequentemente, ele está dando um lucro mais rápido, um lucro maior, mas um risco também maior. O que eu vim fazendo essa semana nas contas de alguns clientes? Eu vim ajustando aos poucos, entendeu? E é o que eu fui orientando, vamos com calma. Então, teve uma alteração na alavancagem, está diferente, o mercado não é mais o que era de uma semana para trás, não é. Ele está diferente, tá? Aí muitos falam, agora tem que acrescentar um 0 no final do ativo, lá onde tinha, por exemplo, onde tinha 100 pips, agora está abrindo com 10, então tem que botar agora para 1000, tem que botar para 1000 pips, que vai equivaler aos mesmos 100 que usava. Eu, particularmente, não estou fazendo isso ainda e talvez venha a fazer. O que eu fiz? A primeira alteração, diminuir lote. Primeira coisa, diminuir lote. Onde estava usando 0,05, eu botei 0,02 lote. Tá? Uma proporção mais ou menos, menos da metade. Primeiro fato. Segundo, aumentei um pouco o distanciamento. Então, tinha robôs que eu estava usando 1.500 de distanciamento, agora eu passei a usar 2.500. Mas se eu for de atrás do que todo mundo está falando e tal, vamos botar mais um 0. Não, não é assim também de uma hora para outra, porque ele vai ficar muito distante as entradas, então tem que ir com cautela. Então a primeira regra do jogo, do ajuste novo, é diminuir lote. Ponto. Certo?
Ah, eu tenho 3 robôs, desativa um. Também é uma opção. Então, calma, senta na frente do computador, analisa. Então, diminui lote, desativa um robô, né? Para quem está usando mais do que um no Shao. E aqui 1.500, os ajustes que eu fiz, de momento, eu subi para 2.500. Então, primeiro, diminui os lotes pela metade. Show. Segundo, aumentei o distanciamento. Subi também o take profit. Já junto também, já criei um robô de stop loss. Então você começa a trabalhar diferente porque o mercado está diferente, a alavancagem está diferente, a volatilidade está diferente. E falando de volatilidade, para quem ainda não sabe, em dezembro do ano que passou, aí um pouco mais de um mês atrás, a Binance e também outras corretoras de criptomoedas começaram a negociar contratos futuros. Pode ler com teus olhos. Binance se expande para metais preciosos com contratos futuros de ouro e prata liquidados em USDT. Então, 24 horas por dia operando. Isso aqui também fez com que o mercado mudasse. É fato. Tá? Então, as corretoras de cripto também estão migrando e colocando ativos como o ouro e a prata. Tanto que a prata, aqui, estou na Binance, o Shao está sendo operado aqui, começou a operar em dezembro, pode ver aqui, em dezembro, tá? Então, tudo é novidade. Então, por isso que nunca tinha acontecido o que aconteceu no Shao, porque muita coisa está mudando. Então, quem está com grana dentro das corretoras de cripto, principalmente a Binance, que é a maior corretora do mundo, também começou a negociar contratos futuros aqui dentro. Então é um efeito cascata, mais a troca do presidente dos Estados Unidos, mais a geopolítica que os países, né, envolvidos com guerras, né, vários países aí, não vou nem citar o nome no momento. São vários países envolvidos, tensão muito séria com os Estados Unidos, ou vice-versa, ou Iraque, o Irã, etc, etc, etc. Rússia, Ucrânia, tudo isso mexe com o que nunca tinha feito no mercado. Então, para você ver como é complexo, né? E é um desafio grande para nós, desenvolvedores, para os traders. Então, e outra, agora nós temos que olhar para um lado. É o que eu sempre falo, gente, se a gente buscar 5% ao mês, isso é maravilhoso. E nós estávamos buscando bem mais do que isso. 8, 10, 15, 20%. E é fato porque os clientes podem confirmar isso. E o drawdown estava tranquilo. Então hoje fica claro que não dá para querer muito mais do que 5 ao mês. Então aquela pessoa que estava fazendo 10, 15, que teve prejuízo, então ele vinha ganhando. É bom entender o seguinte. Tá? A pessoa vinha ganhando um lucro bom durante alguns meses e daqui a pouco teve essa perda. Mas o lucro lá ganhou, teve muitos que sacaram lucro, deixaram capital, então cada um tem uma matemática. Né? Eu mesmo tive prejuízo também em 2 contas que estava operando o Shao, ok? Mas também eu vinha sacando lucro. Então ele vem sacando lucro, daí deu uma perda, então a gente tem um equilíbrio de uma matemática que judia, mas a gente segue em frente se adequando com o momento atual do mercado e o que ele acabou de fazer dias atrás. Com isso, agora, a gente tem que reestruturar as estratégias. Isso é rápido. É 10 minutos vendo no computador, que eu já falei. Diminua os lotes, aumenta o distanciamento dos robôs, né? Quem tem o Nitro, quem tem o Master Trader, quem tem o Shao Scalper, já fui orientando várias pessoas nessa semana no privado. Tá? E devagarinho a gente vai se autoajustando. Então, primeiro tem que tirar o pé do acelerador. Segundo, ir mais com calma. Entendeu? Vou falar um pouquinho nesse vídeo rapidinho sobre o robô de stop loss. Ok? E para terminar, então, essa parte do percentual, então é o que eu costumo dizer, gente, 5% ao mês não consegue fazer em lugar nenhum no mercado tradicional. É difícil, você não vai, muito difícil com uma renda passiva. Então, se contentar com menos ganância. E a pessoa, mas eu já tinha 15%, por que eu não parei? Eu também já tinha feito mais de 15% no mês de janeiro e também não quis parar. Então, agora foi tudo lucro e mais capital também por água abaixo.
Entendeu? Então, quem salvou as contas, quem se salvou porque altos lucros, quem estava com menos lote, quem estava mais conservador, quem estava operando menos no Shao e também estava operando em outros ativos, etc, etc. Então, a alavancagem mudou. A prata a gente não estava operando, mas eu coloquei aqui para você entender que a prata deu uma pancada maior que o Shao. O mercado ficou louco. Falando em prata, se você olhar aqui a prata, aqui ó, o Shank, ó, a prata chegou a cair, para você ter uma ideia. Ó, a prata chegou a dar um pico de, olha aqui, ó, olha que loucura, quase 50% de queda, 47% do topo histórico, então levou dias, semanas para subir, subiu de escada e quando caiu, caiu do elevador em 3, 4 dias aí derreteu. Tu entende? Então, isso aqui nunca tinha acontecido. Então, quem estava operando prata também se quebrou, a não ser quem operou vendido, né? Mas tem que tomar muito cuidado. Então, é isso. Vou fechar aqui. A Binance já entendeu que começou a operar também, então bastante alterações no mercado financeiro e as corretoras, uns dizem, mas parece que ficou mais alavancado, e eu digo, não parece, ficou, porque as ordens elas estão abrindo mais perto, mesma estratégia no robô, então esse exemplo aqui que eu dei fica fácil de entender, então parece que está 10 vezes mais alavancado, então vamos colocar um zero a mais, porque o ativo antes ele se movia em média 1,5% ao dia, em média, tá? Uma média, vamos arredondar para 2%. Vamos supor que o Shao tinha uma média diária que ele se movia 2%, agora ele está se movendo 4%. Então ele está o dobro mais alavancado, entendeu? Então tem que tomar muita cautela, tá bom? Reta final do vídeo, já está pronto o robô de Stop Loss, também é uma novidade que a partir de agora, então, vão disponibilizar gratuitamente para todos os clientes, também é uma ferramenta que vou explicar num próximo vídeo, mas ela já está aqui. Ela é bem básica e objetiva. Stop Loss é um robô que tu vai instalar em qualquer janela, tá? Você vai abrir qualquer janela, qualquer ativo, qualquer um, não importa. Ele vai monitorar sua conta. Pode ser o Audi JBY? Pode. Você vai arrastar para o gráfico e vai colocar o robô Stop Loss. No robô Stop Loss, você vai definir o quê? Tá? Stop Loss 1.0, é a versão inicial. Já está funcionando, eu vou fazer um vídeo mostrando isso. Você vai definir o quê? Você vai definir tipo aqui, ó, 20%. Se a sua conta atingir 20% de drawdown, ele vai fechar todas as posições. Tá? Não importa quantos robôs está operando na conta, se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, não importa. Ele não vai olhar o número mágico do robô, ele vai olhar a conta. Então, se tiver 30 operações abertas aqui, ele vai fazer brum, bateu 20%, fecha tudo. Então, num caso desses que aconteceu no mercado, esse dump, esse pump depois do dump, ele teria atingido 20%, fecha tudo, teria salvo 80% do capital de quem teve prejuízo. PT, não, porque tu não fez isso antes? Porque antes, anos para trás, a gente não tinha entendido que precisava uma ferramenta assim. E até porque o stop loss ele é muito relativo. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Por exemplo, eu acho pouco 20%. Eu vou sugerir 30% de stop loss. Tá? Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Mas vai ter gente que vai botar 10. Beleza. A pessoa que botar 10 vai ser estopado várias vezes num curto prazo de tempo. Porque os 10% atinge rápido um drawdown. Qualquer pessoa sabe disso, quem mexe com robôs. 20% já é um número legal, mas eu diria 25 ou 30. Tá? Porque 30 tu tem uma margem maior e se atingir um dia perto de 30 ou 30, as estratégias dos robôs têm que mexer, vai ter que diminuir lote. Então, é uma engrenagem, tá, pessoal? O robô de stop loss é para proteger o restante do capital. Ponto. Não, mas se atingir 30, bateu stop, a conta vai ficar bloqueada por 24 horas. Aqui é um exemplo. Tu pode editar, pode botar 12, pode botar 1, pode botar 48 horas. O que vai acontecer? 24 horas eu entendo que em 24 horas a pessoa vai olhar a conta. E mais o detalhe que eu quero entregar também esse robô de stop loss que a pessoa vai receber uma mensagem no seu WhatsApp. Então, vamos supor, atingiu 30%, o robô estopou. Pam, cai uma mensagem do WhatsApp. O robô vai informar no teu WhatsApp
Só estou vendo ainda qual plataforma para gerar essa mensagem que eu vou utilizar. Então vai ser uma ferramenta muito útil para a pessoa. Opa, fui estopado lá nos 30, nos 20 que eu botei. Beleza, o que tu tem que fazer depois? Acesse tua conta, meu amigo. Se você receber a mensagem do robô do stop, acesse tua conta, vai lá na tua VPS, vai no teu MetaTrader, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Depois, se tu for estopado, desativa os outros robôs. Porque nesse caso de 24 horas, o robô de stop, os outros robôs que estão na conta vão tentar abrir posições, ou o robô de stop por 24 horas, que ele tá programado aqui. Claro que você que determina esse tempo, tá? Pode ser meia hora, pode ser uma hora. Ele vai, se os outros robôs vão abrir posições, ele já vai fechar. Vão abrir e vai fechar. Vão abrir e vão fechar. Como você recebeu a mensagem no teu WhatsApp, você vai lá na tua conta, tranquilo, né? Vai acessar a tua conta e vai fazer o quê? Desativa os outros robôs. Desativa tudo. Calma. Estopou em 30, tu tem 70 ainda de capital. O que tu vai fazer nos outros robôs? Eu vou dar um treinamento. Tu vai lá nos outros robôs, vai diminuir lote, vai de repente desativar um robô, ou vai aumentar um pouquinho o capital da conta, entendeu? Então é uma proteção de capital. Então é um robô aí bem interessante a gente ter, já está pronto, tá? Para quem quiser ele adquirir já semana que vem, é gratuito, é só me chamar no privado. E aí vou ficar para entregar na próxima versão, tipo agora a versão 1.0 é essa. Na versão 2.0 vai ter a mensagem do WhatsApp. Daí a pessoa vai digitar o número aqui do WhatsApp dela, certo? E aí vai cair uma mensagem no WhatsApp também. Então é uma ferramenta muito útil, sem sombra de dúvida. Então, resumindo, é isso. O mercado ficou louco, mudou, tivemos altos lucros, tivemos prejuízos, mas o que o mercado fez ele nunca tinha feito. E esses textos aqui, para mim não ler aqui, fica um texto muito longo, né? Deixa eu ver aqui, acho que até é interessante aqui, ó. A CME, né, o grupo dos Estados Unidos, aumentou as margens exigidas para contratos futuros de ouro e prata, tá? Bolsa de ouro de Xangai, né, na China, também elevou seus requisitos de margem e limites de oscilação diária. O efeito liquidação, a consequência, o trecho de margem até tu pode pegar essa imagem aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, essa imagem aqui, ó. Em resposta à volatilidade, as principais plataformas de negociação, incluindo a CME, né, o grupo dos Estados Unidos, a Bolsa de Chicago, e a Bolsa de Ouro de Xangai aumentaram os requisitos de margem. Margens mais altas exigem que os investidores depositem mais dinheiro para manter suas posições. A medida visa oferecer a especulação, mas muitas vezes força os investidores alavancados a venderem, fechar suas posições, independente se é compra ou venda, aumentando ainda mais a pressão de baixa sobre os preços, né? Então teve muita manipulação, muita informação, muita notícia de uma hora para outra, etc, etc, etc. Eu acho que ficou um vídeo bem explicativo, né? Se não gostou, me desculpe. Se gostou, deixa um like, ok? Esse texto aqui na íntegra, eu vou deixar postado abaixo desse vídeo. Então, se você quiser ler na íntegra ele, bem certinho, sem entender, é importante você saber mais informações também, tá bom? Fico por aqui. Expliquei um pouquinho sobre o robô de stop loss, tá? Vou fazer um vídeo só mostrando o robô, inclusive abrindo operações, fechando operações, né, numa conta demo aqui, botando o robô funcionando para você entender como que vai funcionar, né, como que ele funciona a engrenagem. E é muito importante também a pessoa utilizar essa ferramenta daqui para frente, ok? E como já falei, diminua os lotes de momento, aumenta o afastamento, a gente vai se ajustando conforme a pessoa vai me chamando no privado e vamos em frente. Valeu, um abraço, fique bem, espero que tenha gostado do vídeo e basicamente é isso. Um ótimo final de semana, um ótimo início de semana, independente, um ótimo início de mês, independente do dia e hora que você assistir esse vídeo. Fui!